Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Quinta-feira, mais um dia que o Senhor preparou para nós, amém? Hoje a palavra que eu tenho para vocês é da palavra do que? Das promessas de Deus. Às vezes passa o tempo, às vezes queremos justiça e às vezes ficamos, Senhor, até quando? Isso me lembrou uma palavra de Abacuque que eu vou dar para vocês. Livro de Abacuque. Abacuque ele faz duas queixas ao Senhor no capítulo 1, né? Ele faz duas queixas ao Senhor, tipo, até quando, Deus? Até quando, né? A gente vai ficar, às vezes, com esse Brasil do jeito que tá, a gente pensa, até quando, Senhor, essas coisas vão acontecer? Até quando vão roubar do teu povo? Até quando vão fazer essas coisas? E muitas vezes a gente se sente o quê? Injustiçado, né? Então, a palavra que o Senhor me deu hoje está em Abacuque 2, que diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Ou seja, tomarei posição, ficarei de sentinela. Por quê? Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Você sabia que o Senhor responde a sua queixa, né? Eu não estou falando agora de murmuração, eu estou falando quando você chega ao Senhor e fala, porque nós temos muitas vezes esses momentos com o Senhor. Até quando? Até quando essa humilhação? Deus, muitas vezes na minha vida eu falei assim: Senhor, você não está vendo, Pai? Você não está olhando? Só que Deus tudo vê. E olha o que o Senhor fala para Abacuque. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ou seja, há tempo para todas as coisas, mas no tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere. Ai, que delícia! Espere no Senhor. Espere no Senhor, porque ela certamente virá e não atrasará. Ou seja, as promessas de Deus na nossa vida, espere como um sentinela. O que quer dizer isso? Não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de pedir, não deixe de clamar ao Senhor. Porque no tempo certo, a justiça de Deus virá. E essa palavra de Abacuque me lembrou também Hebreus. Já acho aqui. Que ele diz que é um apelo, né? A perseverança. E ele fala assim, vou achar aqui. São duas partes. Uma que ele fala assim, aquele Hebreus 10, que ele fala assim, lá no final, 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Olha aí o que a gente fala. Perseverar, de modo de que quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que prometeu, né? O que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Ou seja, posição, não retroceda, avance, né? Posição de sentinela. Então precisamos estar na presença do Senhor e no tempo certo, como ele diz lá em Abacuque, diz aqui em Hebreus, ele fará as suas promessas, ele fará a sua justiça. Temos que descansar no Senhor. Eu queria achar a outra palavra que eu tinha, que é linda também.
Aqui, ele fala aqui, ó, no mesmo Hebreus 10, a partir do versículo 21, ele fala assim: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Sendo assim, aproxime-nos de Deus com um coração sincero, em plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados o quê? Com água pura. Agora ele, olha que maravilhoso. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus, meu querido. Então você está vendo quantas palavras que a Bíblia tem de cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida, de cumprimento da justiça de Deus para a nossa vida? Muitas vezes a gente, com as situações na nossa volta, a gente fica irado, mas ele fala minha vingança, minha justiça, né? Mas muitas vezes com uma Abacuque, né? A gente acaba ficando indignado e pedindo a Deus uma resposta. Até quando, Senhor? E o que é mais lindo é que o Senhor não precisava responder para Abacuque. Mas Abacuque faz duas queixas do Senhor. Se vocês quiserem ler o capítulo 2 todo de Abacuque, é maravilhoso, né? É a gente descansar do fim dos maus. Mas fulano é mau e tá acontecendo, né? Não acontece nada. Faz e não acontece nada. O cara tá roubando, né? Olha o Brasil como é que tá. Será que não acontece nada, querido? Será que para Deus tudo passa desapercebido mesmo? Eu acredito que não. Eu tô igual a Abacuque, ó. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Ou seja, vou ficar ali firme. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa, porque Ele vai falar comigo. E o que o Senhor fala? Escreva claramente a visão em tábuas, ou seja, vai ser nitidamente quando acontecer. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala o fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém? Então hoje, numa quinta-feira, que você possa, se você tá moadinho, se você tá uma situação de esperar na justiça, esperar uma promessa de Deus, que você receba um renovo do Senhor hoje, que você receba, porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas que Ele prometeu, mas temos que estar como, você já viu, que tudo tem um porém, quando é com Deus, o caminho, gente, é estreito, é difícil, mas é o melhor. Porque o caminho largo leva o quê? A perdição. Né? A casa na areia, vem a tempestade, ó, leva tudo. A casa na rocha, pode acontecer, pode abalar, pode vir aqui, pode vir ali. Mas a gente fica... Ó, a gente fica tão firme que tem gente que olha e fala assim, meu Deus, como está em pé ainda? Adoro. E eu falo... porque o Senhor vive em mim. Por isso que eu estou em pé. E com esse sorriso, porque o dia mal ele vem, mas ele prometeu estar comigo em todos os dias. Ele prometeu para mim que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Ele prometeu para mim, como para Abacuque, que todas as promessas irão se cumprir, ainda que tardam, mas não falham. Amém? Então tudo tem um propósito de Deus, tudo tem um tempo. Amanhã eu vou falar sobre Eclesiastes, que tudo há um tempo determinado para todas as coisas. Dê tempo para as coisas, dê tempo. O tempo muitas vezes é o agir de Deus na nossa vida. Se a gente vai pela nossa ansiedade, se a gente vai pela nossa... dá tudo errado. Por quê, Naira? Experiência própria. Quando eu quero, quando eu vou lá, insisto, vou, dá tudo errado. É no tempo de Deus, porque Deus, Ele quer o melhor pra gente. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Uma ótima quinta-feira para vocês na presença de Deus, porque eu creio num Deus que cura, que liberta e que restaura. Então que vocês se sintam hoje
curados, libertados e restaurados. Se alguém fraco na fé, como diz, né, o apóstolo Paulo fala que a gente se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando somos fracos, aí que somos fortes. Amém? Então que tenhamos, vamos nos espelhar nas coisas boas. Ele prometeu, tá aqui. O dia às vezes é mau, a tempestade, o barco tá afundando. Mas se tem Jesus, ele vai fazer um milagre. Amém? Um beijo grande no coração de cada um.